Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós estamos na semana 23 e agora nós vamos para a história, tá bom? Na parte de história, não se esqueça apostila volume 3, tá bom? Apostila volume 3 de história. Na unidade 6, nós vamos ver aí o Brasil das indústrias. Peraí, isso, vamos lá. O Brasil das indústrias. Vamos ver aqui como que vai abrir nosso capítulo aqui. Neste capítulo, você vai estudar as primeiras indústrias brasileiras e os trabalhadores desses espaços. Então, vamos lá observar. Vocês têm aí, sigam com a apostila, tá? O vídeo. Vocês têm aí uma foto, tá? Ó, tá? Nós vamos ler essa imagem agora. Como é que nós vamos ler a imagem? A imagem pode ser, a imagem é lida sim. A dona Simone de Arte já deve ter ensinado isso para vocês sim, tá? A imagem, o quadro, a tela, a foto, ela é lida. A gente tem características dentro de imagens que o cérebro lê. Nós vamos ler agora aí essa imagem. Olha só, vejam aí. É um galpão, né? É uma indústria, claro. Tem máquinas. Vamos lá. Tem máquinas. Tem pessoas aí trabalhando, produzindo. Me parece que é tecido. Me parece que é uma tecelagem, né? Olha as máquinas aqui, ó, trabalhando, os trabalhadores, os funcionários, os operários, né? Tem uma pessoa lá no fundo, ó, aqui, ó, observando o trabalho, né? Aquele que fica tomando conta para ver se não tem ninguém parado sem fazer nada, né? Ah lá. A iluminação, como que era, ó. Tudo isso, toda essa imagem a gente pode ler, ó. Tem uma porta ali, tem janelas do lado de cá, tem boa iluminação dentro do local, né? É uma fábrica, é uma indústria, tá? E essa foto aí mostra, na referência dela aqui do lado, trabalhadores na laminação do complexo industrial. Tá, aí na apostila, aqui na apostila está escrito errado este nome aqui do lado, tá? É Matarazzo, tá bom? É com 2 E mesmo, mas é que tá escrito, não tá escrito Matarazzo, é com T, é Matarazzo, tá bom? Foi uma indústria muito importante de São Paulo, a indústria Matarazzo. Existe até hoje a família Matarazzo, que é muito importante, cheia da grana. Eles ainda devem ter alguma indústria eu não tenho conhecimento disso, porque eu sei que tem que várias fábricas deles fecharam, mas eles ainda são bem famosos aí na cidade de São Paulo, família Matarazzo, tá? Essa é uma foto de 1910 mais ou menos, tá bom? E olha, é uma fotografia, para a época, é uma fotografia colorida, tá? Olha só, é uma fotografia colorida, hein? Olha só, né? Vamos lá começar aqui nossos trabalhos?
Número 1. O que foi registrado na imagem? O que está registrado aí na imagem? A imagem do quê? Mostra o quê? Falamos, né? Número 2. Há máquinas no galpão de tecelagem, da tecelagem? Há máquinas aí nesse galpão? Converse com o professor e os colegas sobre que você observou quanto aos maquinários. Então, nós vimos, né? Ali, ó. Realmente é uma tecelagem, ó. O que faz uma tecelagem, hein, gente? O que uma tecelagem produz? Tecelagem. Produz tecido. Cite 3 características desse ambiente de trabalho. Eu falei para vocês, né, as características, né? A iluminação, as máquinas, os operários, não vou falar mais. Começamos aí na página 15, tá bom? Vamos lá. Do artesanato à indústria. Lembram-se que lá atrás nós falamos sobre artesanato, sobre produtos que eram feitos artesanalmente. O que é um artesanato? Feito à mão. É fabricado à mão, com poucos recursos, com poucas ferramentas, né? É fabricado à mão. Aí passou-se o tempo e começou a chegar no Brasil, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, as 2 cidades do Brasil, onde começaram a se instalar as grandes indústrias do Brasil daquela época e indústrias que perduram, que continuam até hoje, tá? Principalmente Rio e São Paulo. São as cidades do Brasil onde se instalam as maiores indústrias do país. Indústrias automobilísticas, indústrias alimentícias e uma variedade, principalmente São Paulo. São Paulo é um polo industrial muito grande. Vamos lá? Na Inglaterra, há mais ou menos 250 anos, surgiram as indústrias. Eram organizadas em galpões que obrigavam operários, matérias-primas e que abrigavam operários, matérias-primas e máquinas, tá? As primeiras indústrias eram destinadas à produção de tecidos. Antes desse período, a produção de tecido era manual. O trabalhador, conhecido como artesão, realizava todo o trabalho, tosquiava a ovelha, tirava, né, aquele pelinho da ovelha, aquela lãzinha da ovelha, com a maquininha de tirar a lãzinha da ovelha, tingia a lã da cor que seria o tecido e a transformava em tecido. Aí você vai perguntar assim para mim, como que ele transformava em tecido? Colocando no tear. Primeiro ele tinha que transformar aquela lã toda em fios, tá? E colocar aqueles fios nos teares e fabricar o tecido no tear à mão. Puxava o tear, eram teares enormes, grandes, puxavam os teares e faziam os tecidos. Se vocês tiverem curiosidade, que eu gosto de aluno curioso, vocês sabem disso, entrem lá no Google e digita lá fabricação de tecido no tear, manual. Vocês vão ver a fabricação do tecido, como era antigamente, antes das indústrias. Tá legal? Vamos continuar aqui.
Compreendendo a história. Vamos lá. Leia esta reprodução de uma obra conhecida como A Oficina de um Tecelão, criada pelo pintor Giles Humboldt. Vamos lá. É uma tela, uma pintura, né? E olha só, olha o que eu falei para vocês. Olha aqui, ó. Isso aqui é um tear, tá? Isso aí é um tear. Ele coloca os fios e vai puxando uma madeira, né? É uma madeira mesmo. Vai puxando uma madeira e vai entrando os fios assim e fazendo o tecido. É muito legal, se vocês procurarem no Google, vocês vão ver. É muito interessante. Então, nós temos aqui a tela, oficina de um tecelão, né? Tá ele lá trabalhando no tear, né? Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Tá vendo a mulher sentada aqui? O que ela tá fazendo? Ela tá transformando aquela lã em fios de linha, fio, tá? Para poder depois o fio entrar aqui no tear, tá? Então, olha como que era simples, ó, a oficina do artesão. Era simples, era um local pequeno, trabalhava poucas pessoas, né? Aqui só tem 2 pessoas trabalhando. Então, era diferente de uma indústria, né? Vamos ver a referência do quadro aqui. Como a gente já sabe, o sobrenome vem primeiro, né? Humboldt, Giles, A Oficina de um Tecelão, 1656, pintura a óleo sobre tela, sobre painel, colorido, o tamanho da tela, do painel, 32 por 38,5, tela grande, 38 metros e meio, tela grande. Essa tela está no Museu Frauenhaus, em Haarlem. Uma tela bonita. Deve ser bem bonita de ver de perto. Vamos lá. Converse com o professor e os colegas a respeito da obra e responda as questões. Letra A. Que atividades as pessoas representadas estão realizando? Olha, eu falei para vocês. Volta o vídeo aí que vocês vão ver. O que a mulher está fazendo, o que o homem está fazendo, tá? B. Em que ambiente se passa essa cena? O título do quadro já fala, né? O título do quadro já fala, né? Então, vocês vão aí colocar para mim aí a resposta dessas 2 questões. Vamos para a página 17. Vamos lá. Aprender é divertido. Opa, material de apoio. Vamos lá. Como era o trabalho de um artesão? O que ele realizava na oficina? Recorte as peças no material de apoio e organize em sequências a representação das etapas de um trabalho artesanal. Vamos lá no material de apoio, pessoal? Tô andando na apostila e tô chegando no material de apoio da página 17. Página 17. Olha lá. Produção artesanal de tecidos de algodão. Olha lá. Nós temos aí os quadros, olha. Olha que... Gente, olha, tem gente até hoje, tem gente grande que não sabe que o algodão é uma planta. Olha aqui, ó. Aqui, o algodão. A moça colhendo o algodão, tá? Esses branquinhos aí, essas bolinhas branquinhas aí é algodão.
Aí, tá, tem outro quadrinho aqui da moça tingindo, né? As cores que, colocando as cores que eles vão precisar. Aqui tem uma roca, né? Esse instrumento aqui, ele se chama roca, né? Ela transforma o algodão em fio, né? Aqui nós temos duas pessoas trabalhando num instrumento bem assim rústico, né? Onde eles passam o algodão ali para o algodão ser limpo, ser tirado as impurezas dele, ficar bem limpinho, né? E aqui nós temos a pessoa no tear, já fabricando o tecido. Vocês percebam que os quadrinhos, eles não estão na ordem correta, tá? Vocês vão recortar todos esses quadrinhos, todos eles, tá? E vamos lá, voltando para a página que nós estamos aqui, vamos ver o que a gente precisa fazer. Olha lá. Como era o trabalho de um artesão, o que ele realizava na oficina? Recorte as peças no material de apoio e organize em sequência a representação das etapas de trabalho artesanal. Então, preste bem atenção. Primeiro, o que acontece ali? Qual é a primeira etapa? Colher o algodão, tá? Depois, qual é a segunda etapa? Limpar o algodão, tirar as impurezas do algodão. E depois, qual é a outra etapa? Tingir o algodão da cor que seria fabricado o tecido. Agora eu não vou falar mais. Aonde que eu vou montar essa sequência? No caderno de história, né, gente? Vocês vão pegar os quadradinhos, cortar e vão colar na sequência, tá? Do trabalho, até chegar na hora de fazer o tecido. Tudo bem? Beleza, então. As máquinas chegaram para ficar. As máquinas chegaram para ficar. Ixi, agora, hein? Será que essas pessoas aí, esses artesãos, vão ficar sem trabalho? E aí? O que será que aconteceu, né? As máquinas chegaram para ficar. Vocês sabem muito bem que a máquina, ela faz trabalho de 3, 4, 5 pessoas. E aí? E essas pessoas estão sem emprego? Porque foram substituídas pela máquina. Vamos ver o que aconteceu na história? Vamos lá. Com o passar do tempo, o trabalho deixou de ser realizado do início ao fim pela mesma pessoa. E assim, cada trabalhador se tornou responsável por uma parte da produção. Por exemplo, um tosquiava a ovelha, outro preparava a lã para colocar na roca. Lembra da roca que eu mostrei para vocês? Aquele negócio redondo, que tem um negócio redondo que faz o fio, que eu falei, isso daqui chama roca. Volta o vídeo lá e vê. Um preparava a lã para colocar na roca, outro trabalhava com a lã no tear. Alguém costurava e, finalmente, um último trabalhador arrematava o tecido, tá? Então, vamos lá. Os locais de trabalho mudaram. Já não havia espaço nas oficinas domésticas. Lembra que eu falei para vocês lá naquele quadro? Era um local pequeno, poucas pessoas trabalhando. Já não cabia mais num lugar pequeno. Agora tinha que ser um local maior. Então, olha só, os locais de trabalho mudaram. Já não havia espaço nas oficinas domésticas.
para as novas máquinas, que eram muito grandes. O número de trabalhadores também aumentou. Dessa forma surgiram as primeiras fábricas. Olha só, vamos diminuir aqui. Olha só que interessante. Vocês têm aí na apostila, vocês têm a foto maior, né? E aí é uma foto, é uma tela, né? E tá bem, assim, é uma tela escura, né? Mas dá pra gente ver que é uma indústria, uma fábrica. Vamos na referência do quadro lá? Olha lá. Menzel, Adolf von, o laminador de ferros, Ciclopes modernas, 1872, 1885, óleo sobre tela, colorido, o tamanho da tela, está na antiga Galeria Nacional, em Berlim, na Alemanha, esse quadro. Ele está lá na Alemanha. Vamos lá. Novos maquinários, motores e equipamentos foram usados nas indústrias de tecidos, sapatos, roupas, chapéus e alimentos. O surgimento das indústrias também incentivou a criação de estradas de ferro, linhas de bonde, serviços públicos de iluminação a gás e redes de água e de esgoto. Olha, veja, olha como que é complicado a gente... O progresso, ele é necessário. Ele foi necessário nessa época e é necessário agora também. Naquela época lá, o progresso, que foram o surgimento das indústrias, trouxe para o país várias coisas boas, né? Criação da estrada de ferro, iluminação, né? Dos serviços públicos de iluminação, rede de água e esgoto, trouxe benefícios naquele tempo. Agora, se a gente pensar na nossa atualidade agora, né? Tantas indústrias, porque naquele tempo o número de indústrias não era como é hoje, era menor o número de indústrias, né? Então a poluição era menor, né? Então, agora hoje, tá? O tanto de indústria que tem aqui no Brasil, para se construir uma indústria tem que se ter um terreno enorme, grande. O que vai se fazer para ter esse terreno? Vai desmatar, vai tirar a vegetação para construir aquela indústria, tá? Hoje, para os produtos circularem dentro do país, eles circulam em rodovias, né? Por caminhões que transportam. Desculpa. Os caminhões que transportam os produtos. O que acontece para se construir uma rodovia? O que vai acontecer? Modificação do quê? Da paisagem natural. Se modifica a paisagem natural. Desmata, de novo, tira a casa do animal, do bichinho, né? E aí, o que mais vai acontecer? Poluição, né? Trânsito, poluição nos rios, porque as indústrias, elas lançam nos rios os seus dejetos, os seus produtos químicos. Então é bem complicado, né? O progresso, naquela época, trouxe muitos benefícios, porém hoje, com o número de indústrias que existe no Brasil,
caramba, tá ficando difícil, né? Porque cada dia mais poluído, o ar, cada dia mais poluído, a água, o rio, desmatamento, né? Então, gente, é por aí. Crescer é difícil, né? Vamos para a página 18? Vamos lá. Compreendendo a história. Leia esta propaganda de uma indústria têxtil. Indústria têxtil fabrica o quê? Têxtil fabrica o quê? Vamos lá. Olha a propaganda aqui, ó. Indústria. Nossa, como eu tô enxergando. Indústria brasileira com Z, tá, gente? Ainda com Z. Indústria brasileira, fiação, tinturaria, tecelagem, malharia. Mooca, São Paulo. Rigoli Crespi. Ó, Rigoli Crespi. De onde será que veio, né? Esse industrial, essa pessoa para colocar essa indústria, né? Rigoli Crespi. Itália, né, gente? Tá aí, né? Então, é uma indústria têxtil, que é fabricação de tecido, olha lá, fiação, tinturaria, tecelagem e malharia. Propaganda da indústria Rigoli Crespi e Companhia, uma tecelagem fundada por imigrantes italianos no bairro da Moca, em São Paulo. Em 1909, essa indústria contava com mais de 1.000 trabalhadores naquela época, em 1909, tá? Aí a gente pensa assim, nossa, 1.000 trabalhadores. Gente, hoje uma indústria têxtil ou uma indústria automobilística, ela tem muito mais que isso. Muito mais que 1.000 trabalhadores. Muito mais, tá? Vamos lá. Não falei que o povo era italiano? Tá aí, ó. A referência da propaganda, né? Propaganda da tecelagem Rigoli Crespi, Brasili e Italiani, São Paulo, 1906. Vocês percebem que a gente falou sobre o bairro da Moca, tá? O bairro da Moca, ele é muito famoso em São Paulo, porque ele abriga ali Moca, Bom Retiro, que mais que a gente tem ali? Ixi, tem tantos bairros. Eles têm ali uma colônia italiana muito grande, né? Os imigrantes que vieram se fixaram ali, tá? Então, a Moca é um bairro muito, muito bonito também, muito importante. Vamos lá. Após ler a imagem, faça o que se pede. Identifique quais eram as atividades desenvolvidas na indústria. Tá lá na propaganda, as atividades desenvolvidas nessa indústria. Vocês vão colocar aqui, tá bom? De acordo com a representação, essa fábrica era grande ou pequena? E aí, o que vocês acham? Olha aqui na propaganda, tem a foto da indústria aí. Tem a foto da indústria. Era grande ou era pequena? Aí você vai colocar um xizinho na resposta que você achar certa. Justifique a sua resposta para a questão 2, com base nas informações da imagem e do texto verbal que a acompanha. Então, nós temos aqui, ó, a imagem, e aqui no texto tá falando que dentro dessa fábrica tinha mais de 1.000 trabalhadores. Então, justifique aqui a sua resposta que você colocou lá no 2, tá? De acordo com seus estudos, como estaria organizado o trabalho nessa fábrica? De acordo com os seus estudos, de acordo com o que nós estudamos até agora,
Como você acha que estaria organizado esse trabalho? As etapas do trabalho. Como que você acha que estaria aí organizado? Né? Porque não vai, pelo amor de Deus, presta atenção. Nós estamos falando de indústria agora. Nós não estamos falando de trabalho artesanal. Então não vai pegar e não vai colocar aqui, ó. Colher o algodão, limpar o algodão, colocar o algodão na roca, tingir o algodão. Não é isso, tá? Não é isso, tá? De acordo com os seus estudos, como estaria organizado o trabalho nessa fábrica. Lá na propaganda, você já tem uma ideia como estaria organizado o trabalho nessa fábrica. Então, tinha uma equipe para fiação, fazer o fio. Uma equipe, uma produção para fiação, tinha uma produção para tinturaria. O que é a tinturaria? O tingimento. Tá? Uma produção para tecelagem, para tecer, fazer as máquinas funcionarem, tá? E a outra para a malharia. Malharia, o que é malhar? Malhar, fazer o rolo do tecido, tá? Então, presta atenção aí, como que está organizado aí o trabalho nessa fábrica, tá bom? Gente, nessa semana 23 a gente para aqui na página 18, tá? De história. Bons estudos a todos. Dá um joinha no vídeo para eu saber que você viu. E qualquer dúvida, me liga, manda mensagem. E um beijo bem grandão. Bons estudos a todos. Bye, bye.